O diabo caça missionário na selva amazônica. Sua fé e coragem serão testadas. Assim que se tornou padre, o jesuíta Cláudio foi escalado para ser missionário junto a uma comunidade remota no extremo norte do estado do Amazonas. Nascido e criado em uma família católica, Cláudio sempre teve o sonho de se tornar padre e divulgar a palavra de Deus para todas as pessoas. Agora que este sonho estava se tornando realidade, ele mal podia esperar para chegar ao seu destino. Mas o que o jovem Cláudio não sabia é que a sua fé e a sua vontade de viver seriam testadas como nunca. Tudo parecia tranquilo na manhã daquela segunda-feira ensolarada, quando o missionário jesuíta pegou o pequeno avião no estado do Mato Grosso, com destino a Manaus, e dali para a comunidade praticamente isolada no norte do estado. Cláudio estava acompanhado de um guia, um médico e uma assistente social, além do piloto da aeronave. O grupo iria fazendo levantamento sobre as condições de vida na comunidade que ficava próxima à fronteira com a Colômbia. Essa comunidade sofria por estar na rota de traficantes de drogas e garimpeiros ilegais. Por ser um ponto de difícil acesso, a presença do Estado brasileiro era praticamente zero, e as pessoas, na maioria das vezes, só podiam contar umas com as outras e com o apoio de uma missão da Igreja Católica instalada na comunidade desde a sua fundação. O padre responsável pela comunidade já estava com mais de 70 anos e sua saúde estava fraca. Por essa razão, o jovem Cláudio foi designado para substituir o velho padre Jonas em sua missão de conduzir as pessoas na caminhada religiosa. Poucos quilômetros antes de chegar à pista de pouso que servia à comunidade, o pequeno avião monomotor sofreu uma pane e o piloto tentou a todo custo achar um local para pousar na selva, mas a aeronave acabou se chocando com a floresta. Com o impacto, o missionário Cláudio e o guia Roberto ficaram desacordados. Os outros ocupantes, infelizmente, faleceram no local. Depois de um tempo, o religioso e o guia acordaram e se deram conta do que havia acontecido. Por sorte, eles não apresentavam nenhum ferimento grave ou fratura. Então, depois de alguns momentos e um certo esforço, o padre conseguiu sair da aeronave e ajudou o guia a sair também. O guia apresentava um corte na testa logo acima do olho direito, além de estar um pouco atordoado. O missionário Cláudio também estava um pouco tonto e só depois de algum tempo percebeu que também estava ferido na testa, um corte relativamente pequeno. Após retirarem suas coisas do avião e verificarem que os outros passageiros estavam realmente mortos, Cláudio fez uma oração pelas almas. Em seguida, ele e o guia procuraram uma clareira na selva de onde pudessem se orientar melhor. Com a ajuda do GPS e uma bússola, o guia determinou a direção que eles deveriam seguir para chegar até a comunidade. Ele calculou que essa comunidade estaria a 1 ou 2 dias de caminhada, e isso significava que eles teriam que dormir na selva. Por isso, era importante achar um bom lugar para acampar. Depois de algum tempo de caminhada, a dupla chegou a uma pequena clareira na selva, onde havia um lago de água cristalina. Muito cansados e com dores no corpo, eles resolveram parar ali mesmo para descansar e montar o acampamento. Embora fosse um guia experiente, Roberto não conhecia aquela parte da selva, mas ele sabia que deveria seguir para o norte, onde ficava a comunidade que eles precisavam encontrar. Depois de descansarem por um tempo, os homens começaram a montar o acampamento. O guia comentava com o padre que a selva era uma região muito perigosa, devido à presença de animais selvagens como onças, jacarés que se escondiam em cursos d'água, serpentes e outros bichos que facilmente poderiam matar um homem. A noite chegou e o missionário Cláudio e o guia Roberto foram dormir. Eles fizeram uma grande fogueira para espantar os bichos. Durante a madrugada, o padre acordou com passos ao redor do acampamento. Parecia que um grande animal estava rondando as tendas. O religioso resolveu sair de sua barraca para ver o que estava acontecendo. Assim que saiu, Cláudio viu o guia em pé no meio do acampamento, segurando uma arma. Ele olhou para o padre, fez um gesto de silêncio e com outro gesto pediu para que o religioso se aproximasse. "Eu acho que tem um animal rondando o acampamento", falou o guia. "E deve ser um animal muito grande e pesado pelo barulho que está fazendo", acrescentou o homem. Quase sussurrando, o padre perguntou se poderia ser uma onça, e o guia respondeu que poderia sim ser uma onça, mas deveria ser uma onça muito pesada.
Nessa hora, eles ouviram um barulho como se alguém estivesse batendo com um pedaço de pau em algum tronco de árvore. Ao ouvir este som, o guia fez uma cara de assustado e falou para o padre arrumar suas coisas e que o melhor a fazer era sair do acampamento e subir em uma grande árvore. O missionário Cláudio quis saber por que o guia estava tão preocupado, pois ele mesmo havia dito anteriormente que uma boa fogueira afastaria predadores como uma onça. Uma onça, sim, mas acho que o que está nos seguindo não é uma onça, falou o guia, acrescentando ainda: se o que estiver nos seguindo for a criatura que eu penso, a nossa única esperança é deixar o acampamento e procurar uma árvore alta e grande para subir. Assustado com as palavras do amigo, Cláudio perguntava que tipo de criatura seria essa. Mas o guia insistiu para que ele arrumasse suas coisas, pois eles deveriam sair dali o mais rápido possível. Quando eles estavam deixando o acampamento, o tronco de uma grande árvore foi arremessado, atingindo a fogueira e caindo bem próximo das barracas. Os dois então resolveram apressar os passos e correram pela mata. Em determinado momento, o missionário Cláudio parou para tomar um fôlego e olhou para trás na direção do acampamento. Foi então que ele viu uma criatura muito grande saindo da mata. Parecia um homem muito alto e forte, mas o seu rosto era de um macaco e ele tinha tufos de pelos nos braços e nas pernas. A criatura entrou no acampamento e começou a quebrar tudo. Parecia que ela estava procurando quem estava acampado ali. Sem conseguir conter o espanto, Cláudio perguntou a Deus o que era aquilo. Nessa hora, a criatura olhou diretamente para onde o religioso estava e seu olhar demonstrava muita raiva. Ela então disparou na direção dos dois homens. Paralisado por aquela visão monstruosa, Cláudio sequer conseguia se mover e foi então que o guia Roberto ficou na frente dele e apontou a arma na direção daquela besta que vinha correndo, disparando tiros contra a criatura. O guia deve ter acertado pelo menos um tiro, pois aquele monstro soltou um gemido de dor e saltou para o lado, desaparecendo na mata. O guia diz para saírem dali rapidamente. O padre pergunta que criatura era aquela. O guia explicou que, segundo a lenda local, a criatura era um caçador muito cruel e ganancioso que caçava não apenas animais, mas também seres humanos para serem vendidos como escravos. Dizem que ele matou quase a família inteira de uma mulher, e quem não foi morto foi levado como escravo. Só que a mulher era uma curandeira, uma xamã poderosa de uma tribo de índios, e ela teria lançado uma maldição sobre o homem, transformando-o em uma criatura meio humana e meio bicho que caçava todos os dias e todas as noites, até que fosse detido por alguém de bom coração. Mas o que ele caça, afinal? Perguntou o padre. Segundo a lenda, ele caça qualquer coisa que entra em seus domínios, respondeu o guia. Eu ouço essa história desde que era menino, mas nunca imaginei que fosse verdade até ouvir aqueles passos pesados em torno do acampamento e as batidas na árvore, pois parte da lenda conta que a criatura bate nas árvores para marcar o território e avisar os invasores que está chegando. E como nos livramos desse bicho? Perguntou o padre. Não há como deter ou matar essa criatura. Tudo o que podemos fazer é correr e procurar subir em árvores altas, pois devido ao seu tamanho ele não consegue subir em árvores. Pelo menos é o que a lenda diz, respondeu o guia. Enquanto corriam pela mata, eles ouviram a criatura berrar nas proximidades. Aquele som horrível era uma mistura de um rugido animal com um grito de uma pessoa. O guia sabia que as chances de sobrevivência eram poucas, pois ele e o padre estavam correndo pela mata simplesmente sem ter noção de onde ir. Foi nesse momento que o guia iluminou a uma distância de uns 100 metros um centenário jequitibá, uma árvore grande o suficiente para que eles subissem e ficassem a salvo da besta que os perseguia. Já quase sem fôlego, o missionário alcança o jequitibá e começa a subir na gigantesca árvore. Enquanto isso, o guia Roberto fica vigilante com a arma em punho e olhando para todos os lados. Quando percebe que o padre já estava a uma certa altura, ele guarda a arma e também começa a subir rapidamente. Logo ele alcança o religioso e os dois param para tomar um fôlego. Eles estão a uns 7 metros do solo e agora se sentem seguros. Porém, uma forte batida no tronco da árvore mostra que ainda é cedo para comemorar a vitória. Com as suas lanternas, os homens iluminam a parte de baixo da árvore e logo veem aquela criatura grotesca olhando para eles. Mesmo estando no alto, o padre se sente inseguro e pergunta para o guia se realmente aquela fera não consegue escalar árvores. O guia afirma que a lenda diz que não consegue, mas até hoje nunca havia encontrado esse bicho e realmente não sabia o que ele seria capaz de fazer. Ficaram quietos e agarraram firme os galhos da árvore, torcendo para ele ir embora. De repente, um forte urro chama a atenção dos homens que olham para baixo e veem a fera olhando para eles com muito ódio.
Aquele bicho se afasta por um momento e desaparece na escuridão da selva. O missionário pergunta se a fera desistiu e foi embora. Como em resposta à sua pergunta, eles ouvem passos rápidos voltando em direção à árvore. O monstro surge em alta velocidade e aproveita o impulso para pular e tentar alcançar os dois homens. Para surpresa e desespero, aquela fera chegou muito perto de alcançá-los de verdade. Então resolveram subir mais alto. Quando estava subindo, o guia deixa a arma cair. Olha desesperado para o missionário e fala: "Agora estamos perdidos mesmo. Acho melhor o senhor começar a rezar porque é tudo o que nós podemos fazer no momento." O padre começa a rezar com muita fé, pedindo a Deus para que livre da fúria daquele animal que está lá embaixo. Como em resposta às suas preces, o monstro desfere um violento murro no tronco da árvore, fazendo o guia perder o equilíbrio, mas ele é agarrado pelo missionário. Neste momento, a besta se afasta de novo e volta com mais velocidade, e toma um grande impulso. Ele consegue agarrar as pernas do guia, que grita de dor. As longas garras daquele bicho penetram a carne do guia e vão rasgando sua perna aos poucos. O monstro volta para o chão e prepara um novo ataque. Sabendo que teria poucas chances de sobreviver, o guia se vira para o missionário e diz: "Padre, lembre-se de mim em suas orações e diga aos meus familiares que eu os amo muito e que vivi uma boa vida. Eu não vou conseguir sair daqui com esse ferimento. Então peço que o senhor me solte. Eu vou enfrentar esse bicho lá embaixo. Se o senhor puder, fuja o mais rápido que conseguir." Emocionado com as palavras daquele guia, o missionário Cláudio começa a chorar e no seu interior pergunta a Deus o porquê de tudo aquilo. O guia pega a faca que estava em sua cintura, despede-se do padre e solta sua mão, caindo bem em frente ao diabo da mata, que imediatamente ataca o homem. Mas o guia não se entrega e consegue desferir vários golpes contra aquela besta. Mas o monstro é muito forte e a faca não consegue machucar muito, até que o guia consegue acertar um golpe profundo no pé da besta, fazendo-a urrar de dor. Com muito ódio por ter sido atingido, o monstro pega o braço do guia e o arranca de uma só vez. Ao ver aquela cena, o missionário fica horrorizado, mas a situação iria piorar ainda mais. O monstro agarra o guia pelo pescoço e, com um movimento brusco, arranca sua cabeça. Em seguida, olha para o padre e mostra a cabeça de seu amigo como se fosse um troféu. O monstro então atira a cabeça na direção do religioso, que quase cai da árvore com um susto. O missionário Cláudio começa a rezar novamente, desta vez com muita fé, mais ainda que das outras vezes. Ele sabia que tinha poucas chances de escapar com vida daquele local. Iluminando o chão com sua lanterna, Cláudio percebeu que a besta sentou, pois estava muito machucada e cansada, e seu pé muito machucado também. O monstro gritou de dor ao retirar a faca. Em seguida saiu caminhando com dificuldade em direção à mata. O padre pensou que talvez esta fosse a oportunidade que ele esperava. Depois de esperar um tempo, o religioso começou a descer da árvore, mas sempre atento a todos os barulhos e movimentos na mata. Na metade do caminho, o sol começou a nascer, iluminando a densa floresta. Isso ajudou o padre a localizar a arma do guia. Cláudio pegou a arma e começou a correr pela floresta desesperadamente. Ao chegar em uma clareira, ele foi surpreendido pelo diabo da mata, que estava esperando do outro lado. O religioso sabia que não restava outra alternativa senão enfrentar aquele demônio. Ele recarregou a arma e foi caminhando devagar na direção do monstro, que por sua vez também veio devagar e mancando em sua direção. Cláudio orava e pedia a ajuda de Deus para derrotar aquela besta. Em um determinado momento, Cláudio se ajoelhou e começou a rezar alto, pedindo a proteção divina. Nessa hora, o monstro se aproximou e o segurou pelo pescoço, levantando o religioso no alto. Já quase sem forças, Cláudio teve a impressão de que alguém lhe sussurrou uma frase no ouvido: "Joga o seu terço no rosto do monstro." E o missionário assim o fez. Na hora em que o terço encostou naquela pele amaldiçoada, a criatura urrou de dor, enquanto o objeto queimava sua pele e penetrava em sua carne. A besta tentava de todas as maneiras retirar o terço do seu rosto, mas o objeto parecia estar colado, e além disso, parecia estar derretendo dentro da pele do monstro. A criatura soltou o religioso, que caiu de joelhos já quase sem fôlego. Mesmo assim, Cláudio ficou em pé, olhando o monstro se debater com muita dor. Por fim, a criatura caiu desmaiada, já quase sem vida. O missionário então se aproximou, apontou a arma e efetuou 2 disparos na cabeça do monstro, que imediatamente parou de se mexer. Cláudio então pegou um vidro de água benta e jogou o líquido em todo o corpo da criatura enquanto fazia uma oração. Logo, aquela besta foi se transformando em um homem.
Em seu último suspiro, o homem olhou bem para os olhos do religioso e agradeceu por libertá-lo daquela maldição. Em seguida, fechou os olhos e faleceu. O missionário rezou pela alma daquele homem e em seguida cavou uma sepultura e enterrou o corpo. Agora Cláudio estava salvo e poderia seguir para encontrar a vila que procurava. Foi então que o missionário ouviu vozes que vinham da mata e logo um grupo de homens apareceu. Eram moradores da comunidade que estavam à procura de Cláudio e dos outros ocupantes do avião, pois eles estavam atrasados 2 dias e as pessoas estavam preocupadas com eles. Um velho índio se aproximou do missionário, olhou para o seu rosto e disse: "Eu vejo que o senhor passou por uma aventura e tanto, não é, padre?" Disse o índio, dando a entender que sabia de tudo o que tinha acontecido com o missionário. Cláudio apenas sorriu e assentiu com a cabeça e seguiu caminhando com os homens. Esta é a primeira das histórias de confronto entre o religioso e as forças do mal. O canal Contos e Histórias da Madrugada lamenta profundamente o falecimento do grande locutor e narrador Cícero Augusto do canal Relatos do Além. Cícero Augusto foi um dos primeiros a narrar relatos sobrenaturais e serviu de inspiração para muitos. Nós do canal Contos e Histórias da Madrugada nos solidarizamos com os amigos e com a família neste momento. Temos a certeza no legado, e o trabalho de Cícero Augusto jamais será esquecido. Descanse em paz.